Alô mundo, que a paz seja convosco. Pequeno falha técnica ao vivo dessas coisas. Vamos lá. Nós estamos estudando sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Ontem nós paramos no verso 10. Eu vou ler então essa outra parte, diz assim, verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta, em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que se tornasse a ver. Respondendo Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por amor ao meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor, que te apareceu a caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram aos olhos as escamas, recuperou a vista, levantando-se foi batizado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos agora que Saulo, ele encontra com o Senhor, caiu do cavalo, e ele fica então esse tempo, 3 dias, que alguns teólogos sugerem que foi nesse período que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E então Deus vai falar com Ananias, é um discípulo, já tem uma intimidade com Deus, já até ao ponto de saber discernir a voz de Deus. E ele está orando quando o Senhor fala para ele, chama e falou, Ananias, ele disse sim, aí ele falou, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando e numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Eu acho bacana essa declaração, porque eu não sei se você conhece algumas histórias assim, mas, por exemplo, eu conheço a história do irmão José Carlos. Ele conta que a sua mãe, a irmã Lia, lá em Jaboatão, eles estavam lá um dia e ela montou a mesa, para fazer a refeição. Montou como se fosse comer mesmo, só que não tinham o que comer, na verdade, E diz que os filhos já tinham muitas experiências vividas dentro do evangelho lá. Diz que ela armou a mesa e aí todo mundo fica naquela suspeita, A mãe é meia doida, é crente é tudo sem juízo. Colocou os pratos, chamou toda a família, reuniu lá. E diz que ela pegou a Bíblia, disse, antes da gente comer, a gente vai ler aqui Salmo 23. E ela disse que ela começou a ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas tranquilas, refrigera. Aí diz que bateram na porta. Diz que quando foi ver, era um irmão que estava perguntando, a irmã Lia mora aqui. E aí o José Carlos que atendeu, se eu não me falha a memória, foi ele que atendeu. E aí ele foi lá. E o que aconteceu? Era alguém que estava levando uma compra para ela. E aí ele disse, esse irmão que foi levar a compra, disse, eu estava orando ontem à noite, quando Deus me deu o seu endereço e o seu nome. Olha só que bacana isso, o endereço e o nome. A gente já viu alguns picaretas que faziam isso também, querendo tirar proveito. Mas é importante a gente entender que Deus ele é muito assertivo, irmãos, não é? Às vezes a gente está pregando, talvez até por um costume que a igreja tomou, porque nós somos povos que temos costumes. E às vezes a gente diz, eu não sei por que Deus... Não, Deus está falando porque tem um motivo. Eu não sei por que Deus revelou. Deus mostrou aqui alguma coisa, mas não sei para que é. Tudo em Deus tem um propósito. Deus é muito objetivo, irmãos. Essa confusão que nós fazemos, ela não pertence a Deus. Nós vamos pelo texto aqui, Deus chega a Ananias e fala, Ananias, você vai em tal lugar, você vai lá na casa de Judas, e você vai ver que Saulo está orando. E lá eu já conversei com Saulo, olha só que coisa linda. Eu já conversei com Saulo e já falei para ele que o Ananias vai vir aqui
Não era qualquer pessoa. Saulo estava esperando Ananias ir lá e orar por ele. É até uma forma de a gente saber quando é Deus, né? Que a gente tem uma revelação de Deus, eu só vou fazer isso, isso, isso. E aí acontece exatamente como o profeta falou, você glorifica a Deus e diz assim, ó, isso é Deus. Que é aquele negócio do jovem lá, né? Que perdeu as jumentas do seu pai, foram procurar, e aí o moço diz assim, ó, tem um profeta ali, tudo quanto fala, assim acontece. E eles vão até lá, não é? E aí o homem dá uma profecia para ele, e ele vai ver que tudo acontece. Ele, ó, no caminho você vai encontrar alguém, tá lá alguém esperando lá no caminho. Essas coisas são maravilhosas, irmãos. Isso é o verdadeiro poder de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos. Louvo a Deus. Porque nós podemos viver essas coisas na nossa vida. Nós erramos demais, não é? Eu falo nós porque eu já errei muito, até nos usos dos meus dons, não é? Eu, como digo aqui, eu não vim aqui mostrar que sou perfeito, melhor do que ninguém, não. Eu sou um aprendiz como todo mundo e sou sincero em dizer... Eu já errei muitas vezes, teve época que eu me empolguei, né, por conta de um certo dom e comecei a achar que tudo era Deus, qualquer pensamento era Deus, mas eu era novo convertido, tá? Eu achei que comecei a achar que tudo era Deus, e aí saí profetizando aí que nem doido, mas na verdade depois descobri que não era, e infelizmente descobri que algumas coisas que eu falei não se cumpriram, e também porque não era Deus, né? Se fosse Deus tinha se concretizado. Eu já pedi perdão a Deus por isso, né? E a gente procura hoje ter todo um cuidado da base bíblica, né? Para ver se não é uma emoção, se não é o calor aí de um momento. Então a gente hoje é mais responsável no uso do dom. Só que eu não posso usar essa minha responsabilidade no uso de dom e embutir nela a minha covardia, né? Que às vezes Deus manda a gente falar alguma coisa, revela alguma situação e a gente acaba não fazendo. Isso é muito perigoso. Ananias, ele ouve a voz de Deus, ele tem certeza que Deus falou com ele e ele vai. Chega lá, tem um testemunho de Deus, conforme Deus falou, era, não é? Às vezes a gente vê, por exemplo, uma revelação, ou Deus fala com a gente mesmo, né? Fala assim, ó, eu vou te colocar para trabalhar em tal situação. E aí você vai. E aí chega lá, a situação é diferente, mas você quer ir. E você acha que Deus vai mudar isso porque você falou. A palavra de Deus, ele tem responsabilidade. Se a gente seguir passo a passo, então vai dar certo. Se não seguirmos passo a passo, vai dar errado, não é? Vou dar mais um exemplo da minha vida. Talvez hoje seja um dia de bastante testemunho. Nós congregávamos num lugar logo depois que eu casei. Na verdade, foi na época que minha esposa ficou grávida, do Alex André. E eu comecei a trabalhar numa empresa, porque um irmão, né, que é meu padrinho de casamento também, nosso irmão Riva, ele me convidou para trabalhar com ele, e eu fui trabalhar com ele numa empresa. Era um trampinho maneiro, manutenção, coisa que a gente gosta de fazer, e a gente estava trabalhando tranquilo. Deus abriu porta, né, contas do banco, cartão, essas coisas todas. E aí o que acontece? Eu estava fazendo uma limpeza no telhado lá, né, arrumando algumas coisas, e aí Deus falou para mim assim, olha, pede a conta. Mas o pastor Romildo tinha sido usado um pouco tempo antes, falou assim, ó, Deus, Alexandre, Deus manda de dizer que ele abre uma porta para você, mas é por um tempo. É um tempo para tapar a boca dos contradizentes. Então quando Deus falou para mim assim, ó, pede a conta, eu falei, Senhor, se a profecia era que o Senhor ia abrir uma porta para tapar a boca dos contradizentes, para tapar a boca daqueles que falam mal porque eu não trabalho e vivo na obra, se eu pedir a conta, aí que eles vão falar mesmo, né, Senhor? Olha lá, é preguiçoso, Deus abriu a porta e ele saiu. E comecei a orar, né? Só que a gente, às vezes, ora, mas não leva muito a sério aquela palavra de Deus, porque não era confortável para mim, não é? Deus não estava falando que ia me dar milhões, eu não estava falando que ia me honrar. Na verdade, Deus estava falando para mim tomar uma decisão. E aí a gente começou a vivenciar, né, algumas coisas muito estranhas na empresa, que a gente estava na parte da manutenção. Por exemplo, tinha aquelas casas, né, de quadro de energia e ficavam isolados, todo protegido. E um dia nós chegamos lá, algumas máquinas não estavam funcionando. Qual era o problema? O problema é que tinha soltado um cabo.
né? Se você é eletricista, se você tem uma noção de elétrica, você vai saber que isso não acontece assim, né, de uma hora para outra. E aí nós fomos lá, consertamos, começou a aparecer esses tipos de problemas, assim, problemas que não são comuns, problemas que não é uma coisa corriqueira, que você pode falar, a gente era da área da manutenção, era normal lidar com problemas. Mas esses problemas, eles eram extraordinários, né? Eles não conseguiam. Até que um dia nós chegamos na empresa pela manhã e tava lá um rio correndo lá na porta da empresa. Por quê? Porque tinha uma caixa d'água na entrada e o registro dessa caixa d'água estourou. Agora, a gente tem que frisar que ela era protegida, não é? Ela era protegida, não tinha como ninguém entrar lá, tinha um segurança lá que afirmou que ninguém entrou lá. E esse registro simplesmente estourou. E aí foi quando nós consertamos, fizemos o conserto, nós ficamos lá trabalhando, não foi tão fácil, esse conserto em especial não foi tão fácil. E aí quando acabamos o conserto, testamos tudo, estava tudo funcionando belezinha. Então o Riva falou para mim assim, ó, Alexandre, a gente precisa orar, porque na verdade o diabo está furioso. E aí foi quando eu pedi perdão pro Riva e falei, ó, Riva, na verdade eu quero pedir perdão a você, e porque na verdade Deus mandou eu pedir a conta e eu que não tinha tomado coragem ainda. E ele ainda falou assim, mas meu, você vai pedir a conta, sua esposa acabou de ficar grávida, você vai pedir a conta. Eu falei, não, é melhor a gente obedecer a Deus do que a gente ficar vendo isso. E aí, bom, ele é servo de Deus também, consentiu e a gente resolveu isso para a glória de Deus, não é? Então, o que que acontece? Às vezes Deus nos dá umas orientações e a gente quer ficar burlindo isso, né? A gente quer ficar negociando com Deus, né? A gente quer que, na verdade, Deus se incline a fazer o que nós queremos e não nós fazermos o que Ele quer. A gente fica tentando dar um jeitinho brasileiro de manipular Deus, de manipular a vontade de Deus. É por isso que existem muitos erros doutrinários na igreja evangélica no Brasil. Por causa desse jeitinho brasileiro, às vezes a gente pega textos da Bíblia Sagrada e a gente quer manipular para encaixar naquilo que é a nossa vontade, para que a gente anule a vontade de Deus sem parecer que nós somos um transgressor. A gente dá uma manobrinha aqui e ali para que a palavra se encaixe naquilo que nós fazemos, não é? Então, quer dizer, há essa preocupação. Mas Ananias, ele tinha certeza, foi lá, como Deus falou, Saulo estava lá orando, e aí ele chega então no verso 15, né? Ananias ainda questiona Deus, né? Diz assim, ó, mas eu ouvi falar, né, que desse homem aí, de quanto mal ele está fazendo para a igreja. E aí Deus fala, não, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Que aí também já tem alguma coisa que a gente precisa parar nessa revelação, porque a palavra escolhida para levar aos gentios talvez não fizesse muito sentido para Ananias também, né? Porque havia aquela separação e os judeus não falavam com os gentios, nem sequer frequentavam as suas casas. Talvez isso fosse uma coisa que pudesse avançar. Mas aquele que tem a vontade de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus e entende a voz de Deus, ele sabe que quase tudo que Deus pede para fazer é meio loucura. É por isso que eu sempre digo, não é? Não existe um crente que seja normal. Uma pessoa considerada normal para a sociedade. Não tem. Crente é tudo doido. Doido de pedra mesmo, assim, que se a gente for no psicólogo, talvez fique internado. E hoje nós temos medo dessa loucura. Hoje a gente não tem coragem de agir como um louco, mas a gente esquece que na história da igreja evangélica, essa loucura, na verdade, ela foi relatada como um sinal de fé, de obediência, né? Hoje, se Deus chegasse para um dos meus filhos, vamos supor assim, o Danilo agora está firmão lá na igreja lá, e se Deus chegasse para o Danilo, que está na igreja, e dissesse assim, ó Danilo, sai do meio da sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar, talvez o Danilo não tivesse problema nenhum em obedecer a Deus. Por quê? Porque hoje a visão da família é mesmo essa coisa. Você vive até crescer, ter sua idade, casou e você se manda. Mas naquele tempo, quando Deus falou com Abraão,
Na verdade, a cultura era diferente. A cultura era a família, e se nascer alguém com sóio do lado, e vai morando em tenda, e vai abrindo uma tenda, eles não se apartavam. E a palavra de Deus vem justamente dizendo isso, ó, sai do meio da tua parentela. Então, quer dizer, é loucura. Isso não era comum, não era uma atitude comum, não era um procedimento padrão da sociedade daquela época, não. Então, o pai da fé só o é porque foi louco. Louco de acreditar, né? Que ele ouviu a voz de Deus, já é uma loucura. Quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, as pessoas não compreendem, ainda mais se não tiveram nenhuma experiência com isso, elas ficam se questionando, como que você ouviu a voz de Deus? Como é que é? Você ouviu audível? Como é que funciona isso? Né? E aí Deus tem uma multiforme sabedoria e uma multiforme de maneiras de falar conosco. Há aqueles que já ouviram essa voz, né, como de trovão, há aqueles que... na verdade a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do espírito do Senhor, ou seja, o espírito do Senhor se comunica com o nosso espírito, né? A gente ouve no espírito, e aí a gente sabe que é Deus que está falando. Mas esse é um outro assunto que a gente vai tratar, se Deus quiser, um outro dia. Aqui nós estamos falando dessa certeza de Deus falar com a gente, não é? E aí ele foi, chegou lá, ele orou, na verdade, não, e Deus falou para ele que Paulo seria escolhido então para que sofresse pelo amor do nome do Senhor. E aí você pega a história de Paulo, você vai ver o quanto ele sofreu, né? Nós vamos ver algumas coisas por aqui. Foi apedrejado, considerado tanto a ponto de considerar que foi morto, porque na verdade foi isso o chamado. Era porque ele perseguia as igrejas? Eu não posso dizer que era, porque na verdade quando Paulo perseguia a igreja de Cristo, os irmãos que já tinham se assumido como cristão, ele não fazia isso por simples maldade, não é? Ele fazia isso porque ele acreditava estar defendendo o nome de Deus, defendendo a obra de Deus, não é? Ele tinha esse problema de interpretação. E o verso 17 diz, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Né? Eu até li o verso 19 no começo do outro vídeo, que eu tirei para não ficar confuso. O que acontece? Ananias, quando chega lá, ele chega lá e diz, irmão Saulo, se faz igual, não é? A gente vê que às vezes, irmãos, às vezes as pessoas não conhecendo o poder de Deus, a Bíblia diz isso, nós erramos por dois motivos, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São as duas razões que Deus dá para que a gente cometa erro. E na verdade é isso, né? Às vezes eu não conhecendo as Escrituras, eu sou agraciado por um dom e eu acho que eu sou especial porque eu tenho um dom, não é? Eu acho que porque eu oro e Deus responde, então eu sou especial. Eu acho que quando eu prego, as pessoas choram, algumas levantam a mão e emocionadas vêm para frente. Eu acho que eu sou especial. E que na verdade, irmãos, a gente não é tão especial assim, né? Não deixamos de ser para Deus, né? Cada um de nós é importante para Deus, é especial para Deus. Mas num contexto de igreja, a gente não é tão importante assim, irmãos. Até porque eu posso falar por mim nessa parte, né? Quando eu vim ao mundo, a igreja já existia. E se Deus não vier, né? Se Cristo não vier buscar a sua igreja, quando eu partir, a igreja vai continuar, né? Então eu não sou tão importante assim, não sou uma peça principal para que a igreja se mantenha. E eu preciso ter essa humildade. E se Deus disse que alguém, né, já se converteu, que Deus tem uma obra nele, qual é o problema de eu chamar de irmão quando Deus já assumiu? Que nós vamos ver isso no capítulo seguinte, quando Pedro vai batizar Cornélio, né? Se Deus a testificou que a pessoa foi escolhida por ele, né, ao ponto de batizar com o mesmo espírito que a mim, como que eu não posso então considerar ele meu irmão? Que lembra que eu falei sobre aquela revisão que a gente precisa ver? Acho que foi ontem. Que a gente precisa fazer uma revisão acerca dos conceitos, acerca das doutrinas, né? Dos regulamentos internos, porque a sociedade mudou
E nós precisamos saber como atuar nessa sociedade moderna. Nós somos a igreja responsável para atuar nesse século. Os irmãos do passado enfrentaram outros problemas. Os irmãos do passado enfrentaram outras situações. Hoje nós temos uma problemática diferente e a gente precisa saber lidar com isso. Eu preciso saber como lidar com o homossexual, eu preciso saber como lidar com a pessoa que vive uma união instável, eu preciso saber como levar uma pessoa que tem, por exemplo, os múltiplos parceiros na legalidade deles lá, até chegar a Cristo. Eu citei o exemplo do cantor lá que tinha 7 mulheres. Se ele vem para a Conchichina e eu aceito ele como membro, ele sentiu que aqui tem Deus, recebeu uma glória de Deus, foi abençoado pelo Senhor. Ele quer servir a Deus, mas ele quer ficar na Conchichina. Como que eu posso instruir esse homem? Ele tem 7 mulheres, no papel ele tem 7 mulheres. E aí, como é que eu faço? Não é? Não é tão simples assim. Eu preciso procurar as bases bíblicas para que eu possa fazer isso. E para que eu possa fazer isso, não me opondo a ele servir a Deus. Não é? Não sendo a pedra de tropeço que vai fazer ele cair da fé. Eu preciso ter responsabilidade no que eu vou dizer para esse homem. Eu preciso ter responsabilidade no que eu vou dizer para essa mulher. Sabe? A gente precisa ser razoável. E a gente precisa ter bases bíblicas para essas coisas. E aí então ele diz, olha, o Senhor conta a história, né, de como aconteceu, o porquê que ele está ali. E aí então ele fala, o Senhor me chamou aqui para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu vi hoje um vídeo, né, mandado para minha esposa, acho que foi até os tios lá de Piracicaba que mandou para ela. E um pregador está dizendo assim, ó, o maior crime que a igreja está cometendo não é o roubo, né? Não é o assassinato. O maior crime que a igreja está cometendo, ele dá até o nome da igreja, provavelmente estava pregando nesse ministério, é não orar. Né? É um crime não orar. E se você pensar bem, a gente tem um chavão de que a oração é a chave da vitória. Se a gente não ora, lógico que é um crime, porque a gente vai acabar mesmo nós sendo roubado. Né? Mas eu acho um outro crime que eu acho aqui, é que nós líderes, né, nós batizados no Espírito Santo, nós que cremos no batismo com o Espírito Santo, nós também nos deixamos levar por isso. Nós não temos mais aquelas orações. Quando eu aceitei Jesus, tinha um culto, né, culto de busca com o Espírito Santo, ou mesmo alguém mais ousado naquele momento, chamava as pessoas para frente do altar para orar para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Havia uma preocupação pastoral, né? Havia uma preocupação ministerial de que um membro que aceitou Jesus fosse batizado com o Espírito Santo. Havia uma séria preocupação com isso, de nós ensinarmos as pessoas a serem conduzidas até aceitarem o batismo nas águas, que a gente declara ser a confissão pública de arrependimento, né, e o novo nascimento na água, mas a gente inspirava, né, as pessoas nos inspiravam a ser batizado com o Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo, a orar, a fazer estudos que falavam do Espírito Santo. Hoje tem muito crente dentro da igreja que não sabe nem o que é o batismo com o Espírito Santo, não sabe se precisa ter a evidência de língua ou não, não sabe se precisa de um comportamento diferente ou não. Por quê? Porque a gente se esqueceu disso. Mas para Paulo era muito importante ser cheio do Espírito Santo, como a gente vai ver depois, né? Que depois dessa parte aqui ele vai se alimentar e vai começar a mostrar que Deus não estava errado. Mas a gente precisa ter esse cuidado, irmãos, não é? E aí eu quero fazer uma pergunta a você, né, que me acompanha. Você é batizado no Espírito Santo? Você tem convicção de que você é batizado com o Espírito Santo? Você vai me dizendo assim, pastor, eu falo em línguas. Glória a Deus por isso. Eu vou te perguntar, o dom que te faz falar em línguas é do Espírito Santo? Pessoas falam em línguas por diversos motivos, não é? Não só pelo dom do Espírito Santo, deveria ser só assim, mas como nós sabemos que tem alguém que vive fazendo pirataria com as coisas santas, né? Nosso adversário,
Então, há os fraudulentos que falam em línguas, porque falam. Tem cursos para você aprender a falar línguas estranhas hoje. Eu acho tão estranho que se aprenda a falar língua estranha. Mas existe, né? A gente sabe de alguns ministérios que as pessoas fazem lá, né, umas aulas básicas para falar em línguas estranhas, ensinam lá uma língua ministerial. Já percebeu que às vezes tem ministério que do pastor presidente ao porteiro, todo mundo fala uma mesma língua só, né? Então, existe coisas que a gente precisa entender sobre isso, né? Sobre o dom, sobre essas coisas todas, e a gente precisa ter essa certeza de que nós somos batizados com o Espírito Santo. Porque nós vamos um dia estudar sobre as doutrinas, né? Não sei quando chegará esse dia, não sei ainda o que Deus tem para fazer no dia de amanhã. Eu sei que hoje nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Mas a gente vai perceber que a Bíblia diz que o batismo no Espírito Santo é o selo da promessa. É aquilo que garante que nós vamos ser salvos, não é? Aí alguém tem a coragem, né, a ousadia, dizendo assim: pastor, o senhor falou uma grande besteira. E eu perguntaria, né, por que eu falei besteira? E alguém me diria assim: o ladrão da cruz não foi batizado com o Espírito Santo. O ladrão da cruz não foi batizado nas águas também. O batismo na água também não é elemento para salvação? Não, a salvação é pela graça. Tá, a salvação é pela graça. A graça me faz desejar ir às águas do batismo. É a prova de que eu estou sendo alcançado por Deus, não é? É essa minha decisão de publicamente assumir que eu agora estou seguindo a Jesus Cristo. Aceitei a fé cristã no meu coração. Não é verdade? Ah, pastor, mas o batismo não é para salvação. Mas a Bíblia não diz quem crê e for batizado? Ou a gente não precisa observar esse e for batizado? Não é? Como é que funciona isso? Então, eu te aconselharia a estudar muito sobre essa questão do Espírito Santo, principalmente se você não é batizado, não é? Tem as questões de línguas, tem. Nem todo batizado no Espírito Santo fala em línguas estranhas. A língua estranha é um dom, tá? Você pode receber esse dom, não é? Com o batismo do Espírito Santo, a evidência, como foi no Cornélio, que nós vamos estudar no capítulo 10. Mas não necessariamente o é. Não necessariamente precisa do dom da língua estranha. Nós, pentecostais, damos uma ênfase grande nesse negócio das línguas estranhas, mas não necessariamente precisa haver essa manifestação. É um estudo que a gente precisa fazer muito grande, não é? Não dá para mim chegar aqui de uma maneira insensata, né, imprudente, e querer falar todas as coisas, porque precisa estudar muito sobre isso. Mas, em suma, é isso. Mas você precisa ter a certeza do batismo com o Espírito Santo. Se você não é e quer ser salvo, se você não é e quer realmente ter comunhão com Cristo, você precisa desse batismo, não é? Nós vamos ver depois Paulo ensinando algumas coisas, tem umas questões muito sérias sobre isso. E Paulo e Estevão diz que ele seria cheio do Espírito. E aí o verso 18 diz assim: logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Olha que interessante, né? Porque ele era fariseu dos fariseus, o homem era fera na palavra, como nós vimos ontem. Quando ele tem um encontro com Cristo e ele percebe que ele vai ter que seguir o cristianismo, então ele se batiza no cristianismo. Batismo para arrependimento e perdão de pecado. Pastor, a salvação é pela graça. Tá, eu já cansei de dizer aqui que a salvação é pela graça. E eu entendo isso. Mas existem caminhos, na verdade, para que a gente cumpra com toda a justiça, como disse Jesus. Quando João questionou ele, falou: eu que tenho que ser batizado por você e você vem a mim. Jesus disse para ele: convém cumprir toda a justiça. E ele se batiza. Então não é pelo fato de eu ser um agraciado que eu devo ignorar a palavra de Deus. Não é o fato de eu ter dom espiritual ou ser batizado com evidência de línguas
que me faz livre das obrigações. Não, pelo contrário. Quando eu for alcançado pela verdadeira graça de Deus e estiver cheio do Espírito de Deus, eu vou desejar obedecer a palavra de Deus. É uma prova isso, não é? É uma prova de que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E aí tem todo um monte de coisa que a gente precisa observar. Por exemplo, eu recebo um troco a mais no mercado, eu me alegro com isso e dou testemunho que Deus abençoou minha vida, ou o Espírito Santo de Deus, que é santo, justo e bom, vem sobre mim e diz assim: Alexandre, a pessoa errou, devolva essa quantia a mais. Como é que esse Espírito em mim é santo mesmo? Não é? Porque se apropriar de uma coisa que não é minha se constitui roubo. Será que Deus está roubando os outros agora? Eu fico meio que sem saber esses testemunhos assim, né? Então, pode ser que eu esteja errado e você pode me ensinar sobre isso. Mas, em suma, eu creio na palavra. E a palavra não me dá base para crer nessas coisas. Entendeu? Então, seja cheio do Espírito Santo. Cumpra com a justiça de Deus. E seja realmente um filho de Deus. Seja realmente um cristão. Mude de vida. Paulo teve que mudar. Para Paulo não é fácil, né? Eu costumo dizer o seguinte: para quem nunca teve fortuna, ser pobre não é difícil, né? Para uma pessoa que cresceu, até teve uma polêmica familiar hoje sobre a questão social, mas se você nasce numa comunidade, não pode falar favela, tá? Se você nasce numa comunidade e vive dentro dessa comunidade, você talvez não saiba a dor que é não ter dinheiro. Mas se você nasceu em Alphaville, nos condomínios de Alphaville, e seu pai era um grande empresário, você tinha toda a regalia de uma alimentação variada na mesa, no café da manhã, no almoço poderia escolher a mistura e comer essa mistura com fartura. Você estudou em colégios pagos, usou roupas de grife, tinha um motorista particular para te levar para a escola. Aí você cresceu e você fez todos os cursos adicionais que você quis, Kung Fu, Karatê, Full Contact, fez computação, tem não sei quantos diplomas aí que às vezes você nem usa, mas você tinha dinheiro para jogar fora e entrava na escola e fazia alguma coisa só para ficar ocupando seu tempo, né? E de repente você foi jovem, né? Mas na sua juventude alguma coisa ruim aconteceu e você perdeu todo o dinheiro, você ficou pobre, você tem uma outra visão da pobreza, você tem uma dor por causa disso, não é? Paulo, ele era alguém conceituado, né? Ele era um soldado respeitado e temido, né? Porque para um soldado é bom, né? Tem um policial aqui na minha região que eu acho que ele é um soldado 100%, é um soldado da Polícia Militar, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é um policial que eu, naquele programa de tirar o chapéu, eu tiraria o chapéu para ele. Eu vi duas abordagens dele. Uma, eu estava com a minha moto, junto com a minha esposa, e nós íamos passando e ele nos fez parar. Tinha um jovem com um carro irregular na nossa frente, e ele estava multando, o jovem até ia perder, né, o direito de dirigir, porque ele estava com uma permissiva ainda. Mas eu achei justo, porque o jovem estava numa situação de transgressão, né, da lei de trânsito. E aí, né, o transgressor, o justo, Deus não terá por justo ou avisado. Acho que é mais ou menos isso. Agora deu um branco na minha mente aqui que estou vendo. E eu uma vez fui até com o meu filho, ele abordou meu filho que estava com a minha moto na época sem capacete e sem habilitação. E quando eu cheguei para falar, eu sou o proprietário da moto, ele disse assim: o senhor vai pegar no pátio. Sem argumento. Tá errado e vai pegar no pátio. Isso é um soldado eficaz. Então, eu tenho muito respeito por ele e tenho medo de que um dia ele pegue um dos meus filhos aí em alguma coisa, que eu espero que eles não façam, e que eu sei que não vai ter nenhum tipo de conversa que vai ajudar naquele momento. E Paulo, ele tinha isso, ele tinha respeito, ele tinha o temor, né, das pessoas, e de repente agora ele tem que abrir mão de tudo isso para viver com um povo
que olha para ele, tipo, dizendo assim, poxa, eu não sei, hein? Sei não, cara. Eu tô vendo o Paulo pregar ali, mas tô desconfiado. Acho que ele está infiltrado no nosso meio, mas está com segunda intenção, quer descobrir aonde nós estamos cultuando para nos prender. Então ele teve que trocar tudo isso. Não é fácil essa conversão de Paulo. Talvez você que chegou na igreja destruído, que já tinha perdido tudo, que teve uma vida dura durante toda a história da sua vida, talvez você não saiba o que é renunciar aos status do mundo para poder se tornar um cristão, né? Tem pessoas que chegam na igreja com a vida destruída, mas tem pessoas que chegam na igreja que ainda estão no auge das suas maldades, né? Pessoas que estão fazendo coisas erradas, mas não estão destruídas. Eu vi até um cantor, se eu não me engano, o David Keelan, ele estava falando isso, que quando ele se converteu, ele não estava em aflição, né? Ele foi, gostou, se apaixonou pela obra e se converteu. Então, quer dizer, se você não estava com a vida destruída, a conversão é muito mais difícil. Abrir mão, né? A conversão de Matos Nascimento também, já ouviu o testemunho dele. Quer dizer, é difícil. Então, Paulo não teve uma vida fácil. E as consequências disso também não vai ser fácil para Paulo. Mas isso a gente continua amanhã, se Deus quiser. Quero pedir que vocês orem para que no abrir da minha boca seja dada a palavra com confiança. Eu não tenho por intenção ofender ninguém, né? Não tenho por intenção julgar a ninguém. A única pretensão que eu tenho aqui é falar da palavra, daquilo que o Senhor nos permitir, e eu espero que isso edifique você. Por isso eu peço que você ore, né, para que Deus me use dentro daquilo que possa servir para você, na palavra de Deus, com verdade, com justiça, e com amor e com tremor, né? Eu não estou querendo criar discípulos, não estou querendo que ninguém saia das suas igrejas, pelo contrário, eu tenho ensinado aqui que você deve ser fiel ao seu ministério, e é isso. Amanhã, às 22h30, eu espero você aqui, se Deus permitir, se você gosta, né, dessas palavras que a gente dá uma refletida. Nós vamos falar então agora do perseguidor que vira perseguido, né, e vamos ver aí como é que acontece esse caminho que Paulo escolheu na vida dele, o que está para acontecer na vida de Paulo. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até amanhã, se Deus permitir.